Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Antônio Balbino, sou técnico de enfermagem e trabalho como cuidador há 15 anos. Hoje quero comentar com vocês a respeito de fratura de fêmur. Um idoso acamado porque fraturou o fêmur. É diferente de um idoso acamado, já é difícil um idoso acamado para você cuidar. Um idoso fraco, sem mobilidade ou com um AVC mesmo, um AVC mais grave, para você ter que trocar ele, tirar ele da cama, para você colocar ele numa cadeira de banho, já é difícil, né? Agora vocês imaginam um idoso acamado com uma fratura de fêmur. Essa pessoa sente dor naquela perna. Essa pessoa sente medo, muito medo. Então, dependendo do que você for fazer, se encostar no pé dele, ele vai gritar. Eles vão assustar. Então, eles estão assustados, eles têm medo. E dói muito. Hoje em dia ainda as cirurgias são melhores. Mudou, melhorou muito. Antigamente você não podia mover nada da pessoa. Você não podia mover a pessoa quase nada. Eu mesmo tenho minha experiência própria. Eu fraturei o fêmur num acidente que eu sofri. O pino que eu coloquei era um pino bem grande, de 30 centímetros mais ou menos, que era introduzido pela cabeça do fêmur. Então eu não podia dobrar a perna, não podia, enquanto que, primeiro, antes de pôr o pino, antes de colocar o pino, porque se o osso quebrou o fêmur, o osso faz isso, ó. Então antes de eu colocar, antes da cirurgia, teve que alinhar esse osso para poder fazer a cirurgia. Então demora uns dias, é um sofrimento. Eu era novo. Para um idoso que já está com o osso fraco, é diferente, é muito mais doloroso, dificulta muito para a família e para o próprio idoso. Então, dele já ter a pele sensível, fica deitado numa posição só, porque não pode ficar virando muito esse idoso. Ainda com as cirurgias de hoje, você ainda pode movimentar ele. Você vai alinhar a perna e vai movimentar. Mas com muito cuidado ainda. Então, é mais propício a sair ferida. Com a dificuldade de virar ele, um idoso com fêmur quebrado é mais propício a adquirir uma ferida por pressão. Eles já têm a pele fraquinha, já têm a pele fina, então é mais propício a sair uma ferida. A cirurgia já é uma cirurgia que não é muito legal pela idade desses idosos. Eles já ficam bem abatidos por causa da cirurgia. Para calcificar esse osso é mais difícil também. Tem dor? Tem muita dor. Tem que levar na consulta? Não pode deixar de levar numa consulta. Então, você vai se adaptar a tirar ele para levar numa consulta. Ele pode pôr o pé no chão? Ou ainda não? Como vocês vão movimentar ele para colocar num carro? Nem toda a família tem condições de chamar uma ambulância para retirar ele da cama, pôr na maca e levar para consulta. Então, que meios essa família tem que fazer? O que essa família pode fazer? Esse idoso consegue levantar a cintura para colocar uma comadre ou vocês vão ter que colocar uma fralda nele? Ele pode movimentar essa perna? Como que foi essa fratura? Porque a maioria dos idosos, eles de pé normal, ele só sente um negócio na perna e cai. O fêmur quebra, a perna quebra e eles caem. Eles não caem e quebram o fêmur. A maioria é isso que acontece.
E nesse tombo, eles batem o rosto, machucam o tornozelo, o cotovelo, a mão. Então não é apenas a fratura ou fêmur. Vocês vão se deparar com isso. Ah, ele caiu, ele fraturou o fêmur, caiu no chão, apoiou e quebrou o pulso, quebrou o punho, quebrou um dedo. Vocês vão ver bastante isso também. Aí você vê, a dificuldade de trocar ele é bem maior. Essa perna dele pode inchar, vai inchar várias vezes. Não tem movimento, não tem circulação direito. Aí você imagina, eles já têm um problema de circulação. No normal, eles ficarem com a perna para baixo, o pé já começa a inchar, começa a escurecer um pouquinho. Então já tem que colocar o pé para cima. Por causa da cirurgia, já fica inchada a perna dele. O pé já incha também. Então vocês têm que saber como melhorar esse inchaço. O que fazer para melhorar esses inchaços nas pernas. Principalmente na perna afetada. Como você vai vestir essa pessoa? Você vai virar ela de lado, como se fosse um acamado comum, porque ele fez uma cirurgia, ele está com uma cirurgia recente na perna. A movimentação dele é pouca. Então você vai se adaptar para isso. E como vocês vão se adaptar? Como vocês vão trocar essa cama? Hoje em dia é ainda mais fácil. Saiu da cirurgia, passou 3 dias, você já pode pegar esse idoso e colocar numa cadeira de banho. Antes não podia. Mas mesmo assim vocês têm que tomar cuidado. Se você não conseguir pegar ele direitinho e colocar numa cadeira, essa cirurgia pode desandar. Vamos dizer o português claro. Pode inflamar. Pode sair alguma coisa do lugar da cirurgia. Tem idoso que vai fazer a radiografia para ver como que está a cirurgia, para ver se está calcificando, para ver se está colando. Vai ver, não andou nada, não melhorou nada. Isso um idoso que conseguiu fazer a cirurgia. Vai ter aquele idoso que nem a cirurgia vai poder fazer. Fica com uma tala na perna, bem grande. E não consegue fazer essa cirurgia. Por causa de inúmeros problemas. Então, você vai ter que dar um antibiótico para... O médico vai receitar um antibiótico, você vai ter que dar o antibiótico. Esse idoso não vai querer comer. Esse idoso pode ter refluxo. Vai ter dor, pode dar febre. O que vocês fariam? Ele vai reclamar muito de dor. Dói muito. Movimentou o quadril, eles vão sentir dor. Não vão querer que vocês mexam nele por causa da dor. Uns pode entrar até em depressão. Eles têm medo de comer para não precisar ir no banheiro, não precisar trocar uma fralda, trocar a comadre, colocar a comadre. Eles ficam com medo, então eles evitam essas coisas. Uns deixam de comer, de beber água. Vai ter idoso que não tem como fazer uma cirurgia. Ele vai usar uma tala. Dá mais problema ainda. Dá mais dificuldade. Você vai mexer a perna dessa pessoa, você tem que tomar cuidado. Porque os ossos estão assim, ó. Se você mexer por desigual, faz assim, ó. Então você pode fazer um ferimento com o próprio osso da pessoa. Se tá a tala ali, ó, se é para tirar a tala, tem o momento certo de tirar. Tirou? Que movimento que eu posso fazer? Quando eu posso tirar essa tala? Para que eu posso tirar essa tala? Em que momento eu vou mover nessa tala? Então tem que estar esperto com isso. Para você como cuidador,
ou você familiar, não causar outro tipo de acidente, causar outro problema novo. E aqueles idosos que já tá com a cirurgia, tem os pontos. Já não quer comer nada, você tem que fazer o curativo dele, tem que trocar a fralda vaza, suja tudo a cirurgia. Vocês têm que ficar esperto para evitar isso. E como vocês vão evitar isso? Vocês têm que ficar esperto para mover essa pessoa. Até o simples lavar não é a mesma coisa. Você tem que ter uma técnica diferente para você mexer com a pessoa com uma fratura de fêmur. Porque se a pessoa fraturou só o pé, torceu o pé, fraturou, é um idoso, é difícil? É difícil. Mas você vai sentar lá na cama, o pé pode ficar para baixo, você vai apoiar o pé para cima. Tranquilo. É dificultoso? Tem que ter cuidado? Tem. Mas só que é bem diferente. O fêmur não. Você vai fazer qualquer movimento? Não. O pé você virou, você vai pôr o pé de lado e pronto. Uma fratura de fêmur é diferente de você virar ele. Não é de qualquer jeito que você vai movimentar essa pessoa. Tem um jeito certo de você movimentar essa pessoa com essa fratura. E a dor é intensa, dói muito. Estou falando por experiência própria. Um idoso coloca um pino, alguma coisa, no inverno, dói mesmo. É verdade, dói muito. Tem diferença. Uma fratura de fêmur, uma fratura no pé, é muito diferente. É muito sofrimento. Então a pessoa já está sofrendo com a situação. E ver uma pessoa que não sabe lidar com a situação, é difícil. Você vai causar mais dor a essa pessoa. Você tem que fazer esse curativo direitinho desses pontos. Esses pontos tem que ficar sequinho para ser tirado. Esse idoso tem que ter uma ótima recuperação para poder começar uma fisioterapia. A fisioterapia do idoso que quebrou um fêmur demora muito, da maioria dos idosos. Por quê? Porque eles têm medo. Eles têm medo de cair de novo. Eles começam a perder o equilíbrio. Já tem pouco e ainda perde o que tem. Eles têm medo de cair e quebrar de novo, então eles começam a evitar muitas coisas. Eles começam a se limitar. Eles mesmos colocam um limite neles. Então, tem que tomar cuidado. Você tem que trabalhar com a cabeça dele também. Você tem que motivar ele também. Você tem que saber lidar com ele. Você tem que saber movimentar essa pessoa na cama. Ah, é só fazer isso. Não, não é só fazer isso. É fácil, não sei o quê. Não, é difícil. Dependendo do jeito que você vai movimentar ele, ele vai dar um grito de dor. Então tem que saber movimentar ele. Você tem que ter tudo preparado também. Tem idoso que faz um tipo de cirurgia, vem com dreno. Então você tem que se preocupar com a cirurgia dele, com o problema e com o dreno. Você tem que saber limpar esse dreno. Tem que manter limpo. Ele está puxando a secreção da cirurgia. Tem que tomar cuidado para essa secreção não vazar na cama também, que senão você vai ter que trocar a cama ali, ó. Nesse momento de dificuldade, você vai ter que ficar trocando a cama toda hora. Então vamos ver maneiras para você evitar de ficar movimentando esse idoso. Você precisa tomar cuidado para não sair uma ferida. Tem jeito de você movimentar ele sem mexer na cirurgia, sem ele gritar de dor. Tem maneiras de você tirar alguns contatos das costas com a cama, do quadril com a cama. Então, você tem que ter uma sabedoria também. Você vai ter que ter uma experiência para lidar com esse tipo de pessoa.
Você tem que estar esperto com esse tipo de pessoa. Você tem que estar esperto com a cirurgia. Começou a dar febre, alguma coisa, já leva no médico. Ele ficou estranho, tá para baixo, tudo. Pode ser um começo de infecção. Você precisa olhar, precisa ficar de olho na cirurgia também para ver se não inflama. Vazou urina, assim, foi para cirurgia, caiu nos pontos. Você tem que lavar esses pontos. Tem que passar um sabão ali, tem que lavar. Não é só um lenço umedecido que vai resolver. Tem idoso que, quando vai evacuar, vai sair mole tudo, pode ir para cirurgia também. Então você vai ter que limpar, você vai ter que ficar esperto com isso. O médico mandou fechar esses pontos, ou é para deixar aberto? A maioria das vezes deixa aberto, não precisa fechar. Mas dependendo do lugar, vocês têm que ficar esperto. Tem maneiras de evitar que caia sujeira ali. Então a sua experiência vai ajudar nisso. Tem cuidador que a pessoa quebrou o fêmur, eles nem vão. Eles sabem que tem muita dificuldade. Principalmente idoso. O risco de infecção é maior. Demora mais para calcificar. Para você tirar essa pessoa da cama, é mais difícil, é arriscado, mas tem que tirar. Tem um jeito certo de tirar. Você vai levar essa pessoa até o carro? Pode colocar numa cadeira? Tem idoso que quebrou o fêmur que não pode colocar na cadeira. Tem idoso que tem que ser uma cadeira especial que tem que manter o pé dele esticado. Tem idoso que machucou o quadril além de quebrar o fêmur também. E tem idoso porque quebrou o fêmur apareceu outros problemas. Já tinha um desgaste na cabeça do fêmur, então já faz uma cirurgia só. Então, são cirurgias diferentes. Pessoas de idade é diferente para você lidar. Lidar com um jovem que quebrou o fêmur é diferente. No outro dia já começa uma pequena calcificação. No idoso, tem idoso que depois de 2 semanas ainda está do mesmo jeito, não mudou nada. Aí vem outras complicações. Tem idoso que quebra o fêmur, do fêmur já vem um monte de ferida. Então, se você for ver, a ferida está associada sempre com o idoso acamado. E você não podendo movimentar ele, virar ele, se torna mais difícil ainda. E essas feridas ficam cada vez maiores. Como evitar? Não é um idoso que você apenas vai virar ele de lado. Como você vai fazer esse curativo? Então, você com a técnica certa, você vai saber lidar com essa pessoa que quebrou o fêmur. A maioria das vezes já vem com a ferida do hospital. Eles ficam internados, então eles já vêm para casa com a ferida. Então você vai ter que ficar esperto para observar a fratura que ele teve, a cirurgia que ele fez e, além do mais, a ferida que ele tem. Como movimentar ele para você fazer uma ferida dessa? Como você vai dar banho numa pessoa dessa? Tem tudo um jeito correto para fazer. Tem tudo a técnica certa para fazer. Você pode auxiliar essa pessoa aí no carro para fazer uma consulta, porque essas pessoas têm que fazer consulta. Principalmente as que têm fratura. Não tem como você esperar. Você precisa saber como que tá. Então você tem que dar um jeito, a família tem que dar um jeito, proporcionar alguma coisa para levar essa pessoa até o carro. A maioria das vezes, uma cadeira resolve, mas tem casos que não tem como você pôr uma pessoa acamada na cadeira de roda. Principalmente com uma fratura de fêmur e com uma ferida no cóccix. Como vai fazer? Se você sentar essa pessoa, pode, vamos dizer assim, prejudicar essa cirurgia.
E dependendo da ferida que tiver no cóccix, você vai dar um sangramento bem grande, vai aumentar essa ferida. Então, mas tem maneiras de evitar tudo isso. Uma pessoa sozinha, muitas vezes, é difícil. E se for uma pessoa obesa também, com uma fratura de fêmur? É mais difícil ainda. Como você vai vestir uma pessoa assim? Então tudo tem um jeito certo para fazer. Porque essa pessoa precisa de cuidado. E você tem que saber como cuidar dessa pessoa. Você não vai pegar um serviço, eu vou pegar uma fratura de fêmur, eu vou lá, vou cuidar, é só fazer isso, isso, isso. Não, você como cuidador, você vai ter que esquematizar tudo. Você vai observar tudo que dá para você fazer. Você vai observar tudo que essa pessoa pode fazer. Você vai esquematizar o seu dia. Você vai observar a melhora dessa pessoa. Você vai ver a facilidade diária com essa pessoa. Você vai ter mais experiência para lidar com essa pessoa. Você vai pegar o jeito dia a dia. É fácil? Não, não é fácil. Com a técnica certa, sim, se torna fácil. Entre aspas também, né? Então você tem que ter técnica certa. Você não vai lá tentar virar essa pessoa. Tá, vamos lá. Aí você fala assim, é só para virar essa pessoa você troca a cama. Que seria o que todo mundo ensina aí. Eu ensino. Virar a pessoa de um lado para o outro e vamos trocar a cama. Você vai virar essa pessoa em cima da própria cirurgia para trocar a cama? Não, não dá. Vai pôr essa pessoa em cima da cirurgia, já pensou? A pessoa está com a cirurgia de um lado, você vira a pessoa em cima da cirurgia. Não, não tem como. Você vai danificar essa cirurgia, você vai provocar uma infecção nessa cirurgia. Então tem um jeito certo para você lidar com essa pessoa. Você virar ela do outro lado, tudo bem, conseguiu? Conseguiu. Então você tem que esquematizar tudo. Até a troca de cama dessa pessoa é diferente. Você pode virar ela apenas para um lado. Então você tem que se preparar para isso. Como que você vai trocar a cama se você só pode virar de um lado essa pessoa? Vai ter fratura de fêmur, vai ter idoso que não pode nem sentar direito. Como você vai trocar essa cama? Como você vai limpar essa pessoa? Como você vai sentar essa pessoa na cama? Então é tudo uma questão de técnica. É tudo uma questão de jeito. Agora imagina, se eu só vou virar essa pessoa de um lado, como que troca a cama? Porque de um idoso acamado, você vai virar de um lado para o outro, de 2 em 2 horas para não dar ferida, ou tentar evitar uma ferida. E para trocar a cama, você vira para um lado, para o outro, joga o lençol para um lado, para o outro e troca a cama. De uma pessoa que quebrou o fêmur com uma cirurgia. Ou a pessoa que quebrou o fêmur não conseguiu fazer a cirurgia, está com uma tala. Como você vai virar essa pessoa? Como você vai trocar a cama dessa pessoa? Como você vai higienizar essa pessoa? Um banho no leito normal? Você vai dar um banho no leito normal. E depois, para arrumar a cama? Só tá você sozinho. Como que você vai fazer? A maioria das vezes não vai ter ninguém para te ajudar. O familiar não tá lá. Tá você sozinho. Como você vai trocar essa cama? Tem um jeito certo. É um movimento só. Com um movimento você troca a cama também. Qual é esse movimento? Tem um jeito certo para você fazer isso.
É uma experiência diferente. É um jeito diferente. Então, se vocês ter esse tipo de técnica, já é um serviço diferente que vocês pegam. Tem um cuidador que, dependendo do problema que o paciente tem, eles evitam de pegar o serviço. Então, a maioria dos cuidadores evita de ganhar também. Ou vai ele lá contando com a família para ajudar a fazer as coisas. Mas a maioria das vezes os familiares estão trabalhando. Antigamente, a mulher, os filhos ficavam em casa e o marido ia trabalhar. Hoje em dia não. Todo mundo trabalha. O idoso vai ficar sozinho. E vai ter residência que o idoso já mora sozinho e aconteceu isso. Então você, como cuidador, você vai ter que saber as técnicas certas para você saber se virar, para você saber pegar esse tipo de serviço, para você poder dar o seu preço pela habilidade que você tem. Ou você vai dar o seu preço para ficar com uma dificuldade lá e os familiares veem e você ainda passa vergonha. Então você, com a habilidade, você vai dar o preço pela sua habilidade, pelo que você sabe fazer. Você levanta a cabeça, vem com confiança e faz o seu serviço. Então você vai dar o seu preço, ninguém vai falar mais nada. Porque vai ser bem pago o seu serviço. Você vai ser bem pago pelo seu serviço. Então você precisa ter esse tipo de técnica. Você que é um cuidador, vai aparecer vários serviços na sua mão. E a fratura de fêmur é o que mais vai aparecer também. Você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber trabalhar com isso. Senão como você vai dar o preço do seu serviço se você não sabe lidar com esse tipo de problema? Você pode ser um ótimo cuidador e não entender como que se cuida de uma pessoa com fratura de fêmur. Não saber virar uma pessoa com fratura de fêmur. Não saber trocar uma cama sozinho de uma pessoa que tem uma fratura de fêmur. Não vai ter ninguém para te ajudar a maioria das vezes. Não vai ter ninguém, só vai depender de você. Você tem que saber se virar. Você tem que saber trocar aquela cama. Você tem que alimentar essa pessoa, evitar um engasgo, se ele vomitar em cima de tudo, em cima dele mesmo. Você precisar virar ele de lado. Até essa pessoa começar a fazer a fisioterapia, que os movimentos já mudam. Mesmo assim, quando você vai... Essa pessoa já melhorou, já está começando a ficar de pé, começando a andar com o andador. Mesmo assim, ela não consegue virar o corpo em cima da cirurgia. Depois de um tempo, ela já não consegue virar ainda. Então imagina essa pessoa que acabou de fazer a cirurgia. Você precisa saber lidar com isso. Você sabendo precificar pela sua capacidade, você vai ganhar bem. Você sabendo fazer o serviço certinho, com a técnica certa, o jeito certo, você vai ganhar bem. Você vai dar o seu preço. Muitos vão evitar esse serviço. Muitos não vão querer esse serviço. Hoje em dia está faltando cuidador no mercado de trabalho. Então o que está acontecendo? Muitos estão escolhendo o serviço. Muitos estão escolhendo. Aí vem gente, mas eu não estou trabalhando. Eu também não. Gente, tudo depende de você. Tudo depende do seu conhecimento. Então vamos correr atrás que vocês vão ver. Vai aparecer bastante serviço. Vocês têm todas as técnicas certas mesmo para trabalhar? Ou você trabalhou com uma pessoa uma vez, era mais leve e continua procurando serviço? Você tem uma técnica certa para trabalhar? A pessoa conhece o seu serviço?
Já ouviram falar do seu serviço? Então as pessoas precisam ouvir do seu serviço. Precisam ouvir que você já cuidou de tal pessoa. Precisam ouvir a sua técnica, o seu jeito de trabalhar. Precisam ver que você é bom no que faz. Vocês não vão faltar serviço para vocês. Tem muita gente boa no mercado de trabalho. Tem muita gente que recusa muito serviço também. Como tem muita gente que precifica lá embaixo para não ficar sem o serviço. Que vem aquele negócio, cuidador ganha mal. Então você sabendo fazer com a técnica certa, as pessoas te procuram. Não vai te faltar serviço. O serviço não cai do céu. Você tem que correr atrás. Mas se você se torna uma pessoa conhecida, uma pessoa que é bom no que faz, que já trabalhou para várias pessoas, já fez vários tipos de serviço, essas pessoas vão te procurar, essas pessoas vão te indicar. Não é mandar um currículo ali que eu sou cuidador. Não, eu corro atrás do meu serviço. Hoje, eu não dou conta mesmo. Tô falando sério, eu não dou conta. Tem pessoas com raiva de mim porque não consegui nem ligar. Mas hoje eu não dou conta. Mas as pessoas estão me procurando pelo que eu já fiz, pelo que já me indicaram, já viram meu serviço por aí. Já viram que eu cuidei dessa pessoa, essa pessoa está bem hoje, eu vou para outro serviço. Falaram alguma coisa, que eu terminei esse serviço, tudo, fui embora. Eu já pego outro, não espero. Eu tenho uma lista de clientes, como eu tenho uma lista de pessoas esperando também. Então eu escolho também. Eu consigo encaixar algumas pessoas também. Mas depende. Como que eu vou encaixar uma pessoa se ela não sabe lidar com a situação? Então tem tudo isso. Se qualifiquem para vocês não ficarem sem serviço. E é isso que eu quero falar para vocês. Muito obrigado.